Opa, eu sou o Zé. E eu sou o Luan. Eu prefiro assistir dublada. And I prefer subtitles. Pois é, dublado ou legendado, qual você prefere? A gente trouxe esse tema aqui para debater um pouco, já que eu e o meu amigo Luan temos preferências diferentes e devido a isso, vamos ver então cada um defender o seu ponto de vista de uma forma um pouco mais embasada, podemos dizer assim, né? Tratando um pouco do nosso conhecimento acadêmico, nossas experiências. Exatamente. Ou não, muito, não sei. Ou não, ou nossas experiências próprias, ou nossas vontades próprias. Nossas experiências de vida pessoais. Então, dessa vez estamos tratando de algo mais pessoal mesmo, uma coisa mais de cada um. Então, o ponto de vista vai variar, enfim, não é algo muito de aquele tá certo, esse tá errado. Vai de cada um, é questão de gosto mesmo. A gente só quer passar o nosso e depois você pode comentar também o seu aí nos comentários, beleza? Então, Zé, pra tentar nos convencer aí no começo do debate, aponte seus indícios de que o dublado é melhor do que o legendado. Tá, uma coisa que me incomoda em qualquer produto legendado do audiovisual, não importa se é filme, seja o que for, a legenda, ela puxa muito o meu olhar, então mesmo quando eu quero olhar algum outro detalhe, eu perco inconscientemente, sabe? É uma coisa que, opa, peraí, volta, já foi. Tipo, eu não consigo analisar a composição toda da cena e ler a legenda ao mesmo tempo. Ou eu pego a história, ou eu pego a dramaturgia, os detalhes de computação gráfica e o que for. Fala, produção! Então, é dado científico que 25% do filme se perde por causa da legenda. Obrigado. Algo a meu favor. Aprende inglês, não precisa de legenda. Não só inglês, todos os idiomas do mundo. Tá, sim, Mas um ponto que eu levanto até, eu já comentei isso com uns primos meus e eles falam que é a mesma coisa, que não consigo olhar pro vídeo e ler e olhar, não consigo. Mas, cara, eu acho que o nosso cérebro enxerga mais do que uma faixa, sabe? Então, tipo, se tu policiar o teu cérebro a olhar no meio da tela, tu consegue enxergar e ler. Eu já consegui fazer isso, eu consigo fazer isso. Sim. Talvez algumas pessoas com problema de visão não consigam, eu não sei como é que é. Ei. Eu não sei como é que é, tá? Mas eu acho que dá de se policiar e conseguir ler enquanto tu observa todos os pontos da tela. Sim, é algo que eu nunca comentei aqui, eu tenho miopia, mas antes de eu já ter miopia, eu já tinha essa dificuldade, então, whatever. Ó, em inglês saindo. Mas outro ponto, assim, na minha opinião, por mais que, eu vou ver o legendado, não tem problema em ver o legendado, entendeu? Vou sair com os amigos, como a gente vai junto aos cinemas aqui e tal, o pessoal do Movie Hall, e eu vejo, ok, tipo, eu não fico sem entender a história, eu não fico boiando, porque daí quando eu sei que eu vou ver legendado, eu vou focar na legenda, entendeu? Eu não quero sair sem entender o filme. Sim, depois, se há algum detalhe, alguma outra coisa eu perdi, eu vou lá, vejo dublado, para analisar mais a parte de cena mesmo, principalmente filmes com muita computação gráfica, efeitos, esses detalhes que eu gosto de perceber mais, né? Iluminação, fotografia, tudo mais. E a legenda, na minha opinião, ela é uma poluição na tela, entendeu? Ela tá prejudicando o filme, não no sentido de, tem que entender, tem que localizar vários países e tal. Não nesse sentido, isso a legenda é uma ideia genial, mas pro cara que trabalhou, entendeu? O diretor, o produtor, a equipe toda, fala. Tanto quanto a dublagem prejudica o filme, ela muda o sentido às vezes do filme, então muito mais que a legenda. Uma coisa que eu ia comentar é que dublagem ela vai alterar o som do filme. Porque tu não vai mandar... Mas cada vez menos. Cada vez menos por causa da tecnologia, mas eu vejo muito filme que tá lá com a trilha sonora, na TV, cara, tá lá com a trilha sonora lá de fundo, assim, a base sonora, mas nada, para o som, sai a fala dublado e volta a trilha sonora, ou às vezes modifica... Não. Principalmente filmes de música, eu acho que isso altera bastante. Já mudaram o áudio da TV a cabo, às vezes que tem a opção de trocar do inglês pro português. Tem muita diferença. Eu já tive incomodação com filmes, séries dubladas, onde quando entra a voz do personagem, consequentemente dublado, né, você percebe uma diferença no som entre um chiado de microfone, uma dublagem de má qualidade, sabe? O equipamento, não o dublador, o equipamento
faz essa diferença e isso tira a nossa imersão do filme. Por mais que ele esteja localizado e a dublagem lá até que tá legal, mas a qualidade, né, do áudio prejudica. Isso eu concordo com vocês. Não tem, tipo, tanto essa falha na dublagem quanto a parte da legenda. Eu acho que ambos têm o seu lado de poluir, né, a obra. Entra a parte técnica da mixagem de som, que um estúdio não vai mandar a dublagem pro filme, pra produtora lá, finalizar. A produtora manda o filme já mixado, com som mixado, e os estúdios de dublagem colocam a dublada em cima, entendeu? Isso prejudica bastante o som. Uma coisa que eu sempre vou preferir o dublado, assim, sempre, não lembro de nenhum caso em que o legendado passou. É com relação à comédia, humor, sabe? Eu prefiro o dublado porque eles localizam as piadas, eles localizam os trocadilhos, as referências, ou quando eles falam algum nome famoso que, esse filme, sei lá, é russo, falou de um cara que é importante pros russos. Eu não vou entender nada, daí eles adaptam pra algum nome que é uma referência nossa, entendeu? Isso na boa dublagem, né? A dublagem que adapta, não é só que traduz. Tem dublagem que deixa a desejar realmente. Mas falando da dublagem que é bem feita, a dublagem que se deve ser apreciada, né, se deve ser respeitada, tem muitos profissionais bons que eu admiro bastante. Isso é um ponto positivo, na minha opinião. Principalmente num caso recente que eu lembro que eu tava com alguns de vocês no cinema, inclusive. A gente foi ver aquele filme dos policiais, o Anjos da Lei 2, né? Eu tava com o pessoal aí da produção, as meninas atrás das câmeras aí. O Lan não tava dessa vez. Mas assim, adorei o filme, né? Sensacional o filme, 1, 2, eu gosto pra caramba. Mas teve uma parte que eu me perdi um pouco. Eu me perdi porque eles estavam num corredor de faculdade, né? Então, tipo, um quarto de frente pro outro, aí sai 2 de um quarto, 2 do outro, eles estão de frente e discutindo e conversando e um troca-troca ali de um monte de brincadeira e bem engraçada a cena. Só que misturou tanto as vozes que eu não sabia quem tava falando o que através da legenda. Eu só via as falas soltas na legenda e não sabia quem tava falando. Então terminou todo mundo rindo, eu meio que ri junto, mas sem entender a piada do negócio ali, porque eu não consegui ver quem falou o quê. Mas eu acredito que no dublado também ia ficar um som sobreposto do Não, mas também. é igual o Chaves. O Chaves dublado, todo mundo falando junto, e tu acha engraçado, não fica perdido. Porque ali tinha as falas, entendeu? Um interrompendo o outro bem rápido. Sim. Não era só misturado. Então dava de pegar isso. Só que eu só pela legenda eu fiquei perdido. O que é que tá falando o quê, entendeu? Eu fiquei um pouco desnorteado, foi um incômodo meu, mas não desmerecendo nesse sentido a legenda. Isso é uma coisa particular minha que eu senti dificuldade ali, entende? Posso falar outro dado meio estatístico? Claro. Sim, senhora. Eu tenho uma amiga que faz letras, então ela já trabalhou alguma coisa de legenda, assim. As legendas, tem muita gente que reclama. Não, a legenda não fala exatamente o que está escrito. É verdade. O trabalho do legendador, sei lá, é fazer ser o mais simples e mais conciso possível para a pessoa conseguir entender. É isso, o trabalho do legendador, não é traduzir a cada letra. Ele tenta colocar de uma maneira até mais direta e mais curta, né? Para que sejam em menos palavras a mesma frase, o mesmo significado. Para não ficar um texto enorme e o cara fala, sei lá, 3 palavras e sai uma tradução, um monte de coisa ali. E a pessoa fica perdida, né? Agora, sendo mais específico, eu tenho uma reclamação com relação às salas de cinema em 3D, que eles enfiam isso de qualquer jeito, né? Lançamento, muitas vezes só tem 3D para vender ingresso, para encher o bolso deles e tudo mais. E eu preciso usar óculos, então eu coloco 2 óculos e é uma beleza com aquele filme todo no breu. Mas enfim, o que eu não gosto disso é que geralmente também só tem legendado nas estreias. E o filme 3D com legenda significa legenda distorcida, legenda deslocada na tela. E eu tenho mais dificuldade ainda de acompanhar a bendita da legenda. Por isso que me incomoda muito essa mistura. Tipo, se for ter 3D, coloca as 2 opções de dublado ou legendado, porque a legenda no 3D é horrível. E muitas vezes a droga do filme nem tem 3D nenhum, é uma coisa muito supérflua. E a legenda fica lá saltada na nossa cara. A pessoa fica na pera-fuleira, não fala nada na legenda. Horrível, cara, um inferno. Eles brincam com a legenda, eles botam, às vezes, algumas coisas passando na frente da legenda no 3D. Eu já vi acontecer. Muito ruim. Pior quando eu já vi Pior que eu já vi os caras, tipo, a legenda separada lá no projetor, né? Então o cara ainda tá ajeitando a legenda e já passou assim 1, 2 minutos do filme. Ai, fica agoniado, cara. É horrível isso, horrível, né? É coisas maravilhosas do nosso Brasil. Acontece. Mas eu acho que muitas obras, elas não têm tanta liberdade como alguns, principalmente animes ou animações,
que tem a liberdade dos estúdios de adaptar culturalmente algumas expressões e caber isso na fala, sabe? Tipo, Sim. o Will Show que faz um monte de piada. Foi um marco pra dublagem brasileira. Sim, várias galera de dublagem fala isso, sempre comenta dele, mas eu acho que são muito poucos que dão essa liberdade pros estúdios de dublagem fazer isso com as dublagens. Sim, concordo. Eu gostaria que fosse mais. Então, isso acaba prejudicando muito, como a gente estava comentando antes, ao desenvolver da história ou a narrativa ali. Fala, produção? Além disso, pra narrativa da história é importante todo o trabalho do ator que ele tem. Não tem só a imagem, só o cabelo. Não, ele tem uma preparação de voz também, que acaba se perdendo pela dublagem. Por mais que os dubladores brasileiros são bem bons, Sim. acaba se perdendo. Inclusive, quando a dublagem... não digo a nossa dublagem, até quando o filme estrangeiro, mesmo live action, tem alguma dublagem, o ator, ele tem um preparo. Por exemplo, o Small, o Dragão, né? Não tem comparação a voz original, né? Não tem comparação. Eu vi legendado e vi dublado, e não tem comparação, entende? Por mais que beleza, ficou legal a voz em português do Dragão, gostei, mas, tipo, a discrepância é incontestável, né? Eu concordo com vocês, nesse não tenho o que... Não tenho o que falar. Tipo, a voz é aquela coisa, a gente tá falando aqui do dublado, do legendado, mas não importa o áudio, a localização do filme original. O original é original e aquela é a obra definitiva. Sim. O resto é Acho que a gente chegou no ganhador, então. O original não tem a legenda em outro idioma. Mas eu vou dizer que gosto muito das partes legendadas, das partes dubladas, de filmes dublados e séries, que me lembram a minha infância, que foi onde a gente foi criado, que é seriados de TV, ou desenhos, sempre puxa aquela... Isso é o que toca no nosso coração da parte dublada ali. Sim. A parte dublada aqui. Essa parte toca no nosso coração porque é da nossa formação. Tem filmes que eu faço muito questão de ver dublado, não importa se é parcialmente live action, tipo Transformers, Tartarugas Ninjas. Cara, é nossa infância ali, eu quero ver o Optimus Prime com a voz do Guilherme Briggs, não adianta. Agora eu quero comentar uma coisa, que eu fico um pouquinho chateado, né? Agora eu vou lançar vou lançar um desabafo aqui, mas não tem problema. Eu sempre vou em grupo de amigos, seja numa sessãozinha de filme na casa de alguém, seja para ir no cinema, seja o que for, seja um estudo, uma coisa na faculdade. Eu não me incomodo, a gente vai lá, tem que ver legendado. Vai ver se alguém vai comigo ver dublado, só meu pai. Poxa, tipo, ninguém se sacrifica pelo meu gosto, eu me sacrifico pelo gosto do resto, mas ninguém se sacrifica pelo meu. Democracia, bem. Então, não adianta. Fazer o quê? A maioria vence. A maioria, nesse caso, são vocês aqui, né? Eu sou um, eles são 3. Mas então eu fico meio assim, tá bom, vamos ver legendado mesmo. Depois eu vejo o filme de novo. Eu gasto o dobro do tempo da vida pra ver um filme. Mas tu gosta, né? Gosto. Então não tem problema. Tipo, Mercenários, fui ver com meu pai, né, cara? Tipo, são os atores dos filmes da minha infância e da época que meu pai via direto o filme também. Então a gente vai ver dublado porque a gente tá acostumado com eles, com as dublagens. E felizmente eles mantiveram boa parte do elenco com os dubladores originais e tudo mais. Isso é bom. É bom quando o estúdio valoriza um ator pra um dublador. É ruim quando muda a voz pra outro filme, isso causa uma estranheza na gente. Muito. E isso é uma coisa que a dublagem faz bastante, né? Às vezes por questão de distribuição, de horário do dublador, estúdio e tal, aí tem o prazo, aí às vezes não dá mesmo. Sabe isso, né? E também tem fatalidades, aí como o dublador aquele do Duro de Matar, o Bruce Willis, o dublador clássico, digamos assim, o mais conhecido no Brasil, acabou falecendo. Então mudou a dublagem. Eu lembro que foi um choque quando eu vi, mudaram a voz do Bruce Willis. Como assim? Não, eu cresci com esse cara falando de outro jeito. Tá errado isso aí. Aí depois eu fui ver que o dublador tinha morrido, então fazer o quê? Tem que mudar. Aí a gente aceita, né? Aí, é o que tem, né? Fazer o quê? Não tem outra saída. E dublagens de filmes não só em inglês, tipo francês ou japonês. Às vezes é legal ver, porque cada língua tem uma entonação que influencia na atuação, influencia na atuação da cena.
E como é que tu acha que isso ajuda, a dublagem interfere nisso, né? Interfere, mas eu gosto muito de ver ainda dublado, porque o legendado, quando é um filme que não é em inglês, principalmente um filme mais oriental, assim, em japonês, às vezes eles falam um pouquinho e sai uma legenda enorme, sabe? E eu não gosto muito, eu não gosto. Sim. Só que eu adoro as vozes, as expressões do japonês, do tem oriental, essas coisas. eu acho muito massa. Principalmente francês, que é um sotaque muito suave. Sim, é uma coisa... tipo, eu adoro idioma estrangeiro, eu acho lindo vários idiomas. Só que quando eu vou ver um filme eu quero entender a história, e às vezes eu perco um pouquinho, só isso. Ai. Mas tem o caso lá do live action do Samurai X, aquele eu quis ver dublado, e eles fizeram com os dubladores do desenho animado. Aí ficou muito bom. Eu loquei o DVD, e o DVD tinha, digamos assim, a dublagem definitiva e a dublagem com o dublador do Kenshin, do desenho animado, fazendo o Kenshin do filme. Aí sim, é legal. E ficou ruim. Mas é legal. É porque assim, o ator, ele é muito... Ele lembra o personagem do desenho, beleza. Você não consegue atuar igual. Mas, não, o problema é que o jeito que ele mexe a boca é uma pessoa de verdade. Então é aquele japonês mais... Ele não abre muito a boca, não tem tanta expressão de boca. Aí o dublador que fazia o Kenshin no desenho animado, é um anime, a expressão é aquela boca que abre enorme, Sim. sabe, grita e tudo, e não tem isso no live action. Aí deu destoou um pouco, ficou um pouco estranho. Mas eu gostei pela nostalgia, né? Só que eu reconheço que nem sempre dá certo. Não adianta, só porque é o mesmo cara que fez o personagem em desenho vai dar certo com o ator. Agora é um ator, é diferente. Tem que ver quem que tem a voz que se encaixa com esse cara. A interpretação ficou boa, mas a voz não. O cara tem uma voz muito grossa e o ator, a voz original do ator não é grossa, assim. Casos. Dublagem. Mas eu ainda prefiro dublado. Mas mesmo quem prefere o legendado, abre muitas exceções para as animações, longas de animação, curtas de animação, desenhos que a gente vê na TV, a gente prefere o dublado, e os dubladores que fazem os desenhos, que principalmente aqui no Brasil, que a gente assiste, são muito bons, eles conseguem passar muito toda a emoção do desenho, né? Ainda Bezerra. O Ainda Bezerra, Nós, velho. o Goku, o Edward do Crepúsculo. Guilherme Briggs, já citado aqui também, e tantos outros, né? O Guilherme Briggs, que faz muitas vozes e faz Transformers, cara. Transformers, ele faz Mewtwo, Superman, cara. ele faz Freakazoid. Freakazoid. Mas... Não tem filme do Freakazoid, né, velho? Não tem. É um monstro super-herói. Faça um filme do Freakazoid, alguém aí. Mas teve um filme que eu vi, foi o Big Hero 6, da Marvel. Que eu não vi. E ele é muito bom, por sinal. E eu vi dublado no cinema, e depois quando eu fui ver legendado com os amigos em casa, eu preferi muito mais o dublado, cara. As vozes se encaixavam muito bem. E o legendado acabava perdendo muitas coisas mesmo, sabe? Esse é outro ponto que a gente que prefere legendado acaba vindo pra dublagem. Até porque no Brasil, se eu não me engano, nem tem lançamento de animação no cinema legendado, né? Sempre colocam dublado mesmo. Até uma coisa que eu gosto, até puxando mais pra dublagem agora, particularmente nos filmes da Disney, as animações da Disney, que tem muito musical, verdade, né? Ela sempre tem todo esse cuidado de fazer a localização das músicas para tudo quanto é idioma, tudo quanto é país que for lançar. Né? O Frozen tem lá as músicas em 40, 50 idiomas. Cara, eu ia falar isso. E em todos fica lindo, em todos. Depois do Frozen, que eu fui descobrir que a Disney investe mesmo na pessoa que vai dublar, na pessoa que vai cantar, que ela pega todas as vozes igualzinha, tem vídeo na internet de Frozen cantando em 25 línguas, e é o mesmo timbre, parece que é a mesma pessoa cantando. Eles cuidam pra esse, mas por isso que Frozen é um filme que eu assisti dublado e legendado e gostei dos dois. Sim. Mas ainda prefiro o Let It Go em inglês. Pra mim tanto faz, eu gosto das duas. Mas como eu só sei cantar alguns trechinhos em português, então vai em português. Obrigado Disney por ter esse cuidado com todas as nações e... O exemplo a ser seguido. Sim. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo aqui, discutindo um pouquinho sobre essas preferências.
Espero que todos tenham gostado. Não esqueça de comentar se você prefere dublado, se prefere legendado, ou se você abre exceção de um ou para outro só para algum tipo de filme, ou série, ou live action, ou animação, estúdio, o que for, né? Vai que você tem assim os seus favoritos. Não, aquela série lá eu só vejo se for legendado. Tipo, alguma coisa assim. Comenta aí pra gente e não esqueça também de dar o gostei, pra deixar a gente muito contente. Seja gentil nos comentários. Sim. Se inscreva-se. Compartilha. Se inscreva-se ali. Inscreva-se no canal. Olha a legenda aqui pra corrigir. Se inscreva-se. Se inscreva-se você mesmo. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos, mostrem os debates pra ver se você chega também a uma conclusão. Você que debate muito com os amigos sobre isso. E não percam os próximos lançamentos. Nos siga nas redes sociais e até a próxima. Acompanhe o canal Movie Hall e seus integrantes nas redes sociais. Obrigado e tchau! Um dos pontos positivos também de fãs filmes são que eles não são presos a grandes produtoras, a contratos, a roteiros definidos. Então eles são mais livres, assim, porque não tem prazo, são mais livres para produzir e acabam até mantendo uma estética muito mais original de um jogo ou de um desenho que isso acaba trazendo mais atenção de um fã. É verdade, até porque é feito por fãs, né? Então geralmente eles fazem mais com a cara que eles gostariam de ver, né? Sendo mais fiel nesse ponto. O que eu gosto muito é que, por exemplo,